Oi, pessoal, tudo bem? Bom, voltei aqui para a gente fazer correção, tá? Nós vamos fazer, então, uma videoaula sobre a correção das atividades da aula 2, tá legal? Então, vamos lá, pessoal. Vou procurar aqui, a gente vai abrir o PowerPoint. E aí, vamos começar, ok? Espero que vocês não tenham tido muita dificuldade, mas se tiverem, me mandem mensagem, tá legal? Vamos lá. Bom, então vamos lá, aula do 7º ano. Aula 5 de língua portuguesa, e nós vamos fazer a correção das atividades da aula número 2, tá legal? O que era a aula número 2, pessoal? Artigo de divulgação científica, tá? Bom, as páginas da apostila eram assim, a partir da 35. Então vamos lá, pessoal. Esse conteúdo da página 35, as questões, se referem à introdução que foi falada aqui na apostila sobre o artigo de divulgação científica. Então, nós temos três pequenas, na A dessa questão, muitas vezes no dia a dia, sentimos curiosidade, formulamos perguntas para as quais gostaríamos de ter respostas. Troca ideias com os colegas sobre essas questões. Mais uma questão que a gente, infelizmente, não está na sala de aula para conseguir conversar com os colegas e com o professor, né? Então, olha, essas duas questões que estão colocadas aqui são coisas que você tem que pensar, analisar, então são respostas pessoais, tá? Quais são elas? Olha, que perguntas você já formulou por mera curiosidade? Pode ser, por exemplo, por que o gelo derrete? Por que o gelo congela, né? Por que a água congela, na verdade, né? Só um exemplo, tá? E aí é para você pensar, o que você já pensou que você gostaria de ter uma resposta, uma coisa meio científica, assim, sei lá, uma coisa que ninguém consegue esclarecer. E aí, a outra, se você quisesse resposta para alguma dessas perguntas, onde iria pesquisar? Vocês sabem que hoje em dia a gente tem muita coisa relacionada a tudo na internet, né? Mas que meios você poderia usar? Quem poderia te esclarecer as suas dúvidas, tá bom? São questões que você vai fazer de resposta pessoal, faça aí no seu caderno, caso você não tenha feito ainda, tá? Bom, vamos para B, olha. Agora reflita sobre as perguntas que seguem e compare suas respostas com as dos colegas. Isso só se for por WhatsApp, infelizmente, né? Olha lá. Por que ficamos com água na boca quando vemos um prato apetitoso, né? Então, assim, por enquanto, você não precisa pesquisar nada, né? Pensa, o que você acha que pode ser aqui? Também é uma resposta meio pessoal, tá bom? Claro que tem uma resposta científica para isso, mas por que você acha, né? Que a gente fica com água na boca. Depois, a de baixo. Por que nossas mãos suam quando estamos nervosos? Então, aí que tá, né? Também é uma questão pessoal, porque é a primeira ideia que você tem, mas é obviamente que ela também tem uma resposta científica para isso, tá? Mas são exemplos de perguntas que você poderia pensar, nossa, por que acontece isso? E aí, quem poderia te esclarecer essas dúvidas? Bom, aí continuando, tem outra aqui. Por que o nascer e o pôr do sol são avermelhados? São todas questões que você tem que pensar a respeito. E qual é a ideia que você tem a respeito disso? Depois você pode procurar as respostas na internet, você joga as perguntas para ver se a sua resposta está meio parecida ou não, tá? Mas são respostas pessoais. E aí aqui de baixo, olha lá, por que espirramos? Por que será que a gente espirra? Eu espirro muito, gente, eu tenho rinite. Mas por que espirra exatamente? Só porque eu tenho rinite? O que acontece dentro do nariz para que a gente sinta vontade de espirrar? Tá bom? Mas são questões pessoais e depois é para conversar com os colegas o que um acha, o que o outro acha. Infelizmente, gente, nós não temos os colegas aí do lado, né? Você pode até perguntar pelo WhatsApp, poxa, fulano, o que você colocou aí? E perguntar. Mas, enfim, tem sempre uma resposta, digamos, científica, tá? Então tá. Na página 37, olha lá. O texto, o que sentem os animais, que a gente viu que os animais sentem lá, tem como finalidade. Nós temos 4 opções, você vai escolher uma delas, né? Então, ensinar a fazer um relatório científico não é essa a intenção daquele texto. Fazer um relatório não é. Noticiar um fato, simplesmente noticiar. Então, a pesquisa, os cientistas
declaram que os cachorros entendem o que nós falamos. Isso é declarar um fato. É só isso que tem lá? É mais, não é? Depois, convencer o público por meio dos argumentos usados pelo autor. Será que quem escreveu aquele texto lá está querendo convencer alguém de alguma coisa? Não me parece que ele vai lá, olha, tem que ser assim, tem que ser assado. Ele não tem essa intenção, até porque os textos de divulgação científica, e a gente viu isso, eles são escritos em linguagem impessoal, ou seja, ele não pode dar a opinião dele. Então, essa não é. Vamos ver a D, expor um conteúdo de natureza científica. É essa. Ele vai contar sobre um conteúdo científico, um conteúdo científico para pessoas que não têm especialidade nessa área, tá? Então, vamos para 2. O texto cita 2 descobertas divulgadas no mesmo mês. Quais são e onde foram realizadas? Então, olha só. A primeira foi em St. Andrews, na Escócia, e demonstrou que os elefantes são capazes de entender um gesto humano sem precisar de treinamento, tá? Geralmente, quando a gente vê os animais sendo adestrados, ou animal que já é adestrado, ele é ensinado a obedecer um gesto, né? E aqui o que ele está dizendo é que os elefantes não foram treinados para entender alguns gestos, mesmo assim eles entendem. Isso quer dizer que eles são muito inteligentes, tá? Aí depois tem uma outra realizada na Universidade Emory, nos Estados Unidos, e que registra que os cachorros, eles sentem emoções, todo mundo sabe, mas eles sentem mais emoções do que normalmente a gente espera, porque a gente acha que bicho não tem tanto sentimento assim. E essa pesquisa comprovou que os cachorros têm outros sentimentos, além daqueles que a gente está acostumado a achar. Medo, raiva, tá? Tem outras coisas envolvidas aí. Tudo bem? Vamos lá na página 37. Qual o mês e o ano em que o estudo foi apresentado pelos neurocientistas? Gente, vocês estão vendo, todas essas questões que a gente está falando agora são de interpretação de texto. Então, se você não entendeu, volta no texto e pergunta, pergunta não, você verifica onde está a informação que a pergunta está pedindo, tá bom? E nesse caso aqui está perguntando o mês e o ano que a pesquisa foi apresentada. Então, vamos lá, outubro de 2013, tá? Além dessas descobertas, há uma tese e outros estudos anteriores a elas. Quais são e quais as suas datas? Tem uma descoberta, geralmente, mas tem coisas anteriores, né? Outras coisas que foram descobertas, outros estudos e tal, a respeito, às vezes, da mesma coisa. E aí a pergunta é aqui, quais são as suas datas? Tudo isso tem no texto, gente, tá? Então, olha lá. A tese do biólogo Franz de Waal, de 2009, de acordo com a qual o animal é capaz de se colocar no lugar do outro, ou seja, sabe quando alguém te conta um problema e aquilo te toca, te deixa emocionado, e aí você fala, puxa vida, né? Você entende a pessoa? É justamente esse problema aqui. Isso chama empatia. A gente achava que empatia é só uma qualidade humana. Só o humano tinha capacidade de se colocar no lugar do outro. E aqui ele comprovou que os animais também têm, alguns, né? Também têm essa capacidade de se colocar no lugar do outro, sentir o sofrimento do outro e entender, tá bom? A outra é Irene Pepperberg, de 1977 a 2006, avaliou as habilidades bastante desenvolvidas do seu animal de estimação, que é o cachorro. Ela foi analisando aquele cachorro, estudando, né? E aí tem uma outra. Agora, anteriormente a todas essas, gente, um dos primeiros cientistas que pesquisou sobre a vida animal, a evolução da espécie, incluindo o ser humano, foi o Charles Darwin, tudo bem? E esse é de 1800 e quanto? 1872, então é bastante antigo, tá bom? Essas são as respostas aí dessas páginas. Vamos lá, então, para a apostila da página... A apostila na página 38, tá bom? Eu vou até mudar o meu aqui para ir acompanhando junto com vocês, tá legal? Olha lá. Aí nós temos aí, gente, uma questão logo no início, lá em cima, que fala o seguinte, ó. Para observar as ideias... Desculpa. Para observar as ideias principais do texto, indique resumidamente na tabela a seguir de que se trata cada parágrafo. Então, eu fiz um resumo aqui. Ele quer que você faça um resumo do parágrafo, dizendo quais são as suas principais ideias, dos 4 parágrafos do texto, tá? Então, no primeiro parágrafo, é o seguinte, é um estudo apresentado por neurocientistas que mostram que os elefantes, e desculpem, os elefantes,
São capazes de entender gestos humanos sem ter treinamento. Já os cães sentem mais emoções. Foi constatado que a estrutura cerebral dos humanos e dos animais são parecidas na região responsável pelas emoções. Ou seja, o cérebro nessa parte é parecido, tá bom? É isso. E que os cães têm um nível de sensibilidade comparado a uma criança. Eles sentem, então, as coisas como uma criança sentiria, tá? Criança pequena. Mais uma da página 38, segundo parágrafo. O naturalista Charles Darwin, que é aquele que eu disse para vocês agora, falou sobre a inteligência dos bichos em 1872, após observar animais domésticos e selvagens, concluindo que a habilidade de expressar emoções é algo em comum entre o homem e várias espécies. É muito comum, né, as pessoas que não convivem com bicho, principalmente, não tem cachorro, não tem gato, nada, não perceber que os animais também têm sentimentos. E quando a gente convive, quem tem cachorro, quem tem gato, eu tenho gato e cachorro, a gente percebe que eles têm sentimentos, sim, eles ficam tristes, eles ficam felizes, eles ficam inseguros. A gente percebe uma porção de coisas na convivência. Só que nesse caso, esse aqui era um estudioso no século XIX ainda, que pesquisou sobre os bichos e sobre a inteligência deles. E ele começou a perceber essas coisas. Tá legal? Ou seja, a gente ainda tem pessoas hoje em dia que ainda duvidam da capacidade dos animais sentirem emoções. Esse cientista, em 1872, ele já falava isso. Então a gente não pode nem duvidar, né? Tá? Vamos lá, no terceiro parágrafo fala assim: o holandês Frans de Waal escreveu que um animal é capaz de se colocar no lugar do outro, aquela questão da empatia que eu falei, e sentir compaixão. Animais como a galinha e os hamsters são capazes de identificar o sentimento do seu pai. Chimpanzés e elefantes são animais com maior grau de empatia, ou seja, os que mais sentem empatia, ou seja, se colocam no lugar do outro, são os chimpanzés e os elefantes, tá? E assim como os seres humanos, são capazes de entender que outros indivíduos pensam e agem de maneira diferente entre si. Porque assim, gente, nós seres humanos, nós temos a capacidade, ou pelo menos o dever, de entender que o ser humano, ele pode, cada um pensar do seu jeito, isso não é errado, né? E cada um agir de acordo com a sua cabeça. Agora, os animais, as pessoas ainda acham que elas agem simplesmente por instinto. E aqui está dizendo o contrário, né? Eles têm os instintos, sim, mas eles também são capazes de entender as situações e agir de acordo com elas, um diferentemente do outro. Porque se fosse só instinto, todo mundo ia agir exatamente igual, né? E aqui está falando que não, alguns animais agem diferente e os outros da mesma espécie conseguem perceber isso e respeitar, tá? Bom, e o quarto parágrafo, para terminar essa questão, os outros animais, como as aves, são também surpreendentes. Aí vai dizer de algumas espécies de animais que são muito inteligentes, que a gente se surpreende. O papagaio cinza é o mais inteligente do mundo, capaz de guardar mais de 100 palavras. Já pensou, gente? Um papagaio repetir 100 palavras? Reconhecer as cores, ou seja, coloca uma plaquinha colorida e ele vai dizer, é capaz de falar qual é a cor que está ali. Há aves que viajam todos os anos mais de 20 mil quilômetros, fazendo sempre a mesma rota. São aves migratórias, né? Elas nascem, por exemplo, no hemisfério norte, lá nos Estados Unidos, por exemplo. É uma ave de lá. Só que chega o inverno, fica muito frio. É um frio muito pior do que aqui, né? Neva, inclusive. E as aves, se ficarem por lá, elas morrem. Então, o que elas desenvolveram? Essa peregrinação, vamos dizer assim. Ela sai de lá, nessa época que começa a esfriar, a comida começa a acabar, e tenta chegar em lugares mais quentes, principalmente aqui no hemisfério sul, aqui no Brasil, nas florestas amazônicas, né? Em outros países também. Então, elas vêm para um lugar mais quente. Aí elas ficam aqui até o período de inverno do outro país, do outro hemisfério, melhorar, começar a primavera. Aí elas voltam. E elas fazem esse percurso, gente, imagina, dos Estados Unidos, aqui no Brasil, ou Argentina, Paraguai, por exemplo, andando não, né? Voando mais de 20 mil quilômetros. E aí, assim, acredita-se que elas se guiassem pelas estrelas e pelos mares. Então, ela tem muita inteligência para ela olhar para a estrela e falar, opa, é aqui mesmo, vai por ali. Aí começa a falar, ir para lá, não, peraí, essa estrela
não estava no meu caminho, aí ela volta. Quer dizer, tem que ser muito inteligente, tem que ter uma habilidade muito desenvolvida. É isso que ele pesquisou lá, tá bom? Bem, agora vamos para as questões, né? Deixa eu pegar aqui, ó. Releia o trecho a seguir e explique por que foi usado o pronome neste em vez do pronome nesse. Vocês se lembram disso? Olha só. Quando eu falo neste, eu estou falando alguma coisa que está perto de mim, tá? Então, aqui agora, no momento, eu estou de frente com o meu notebook. Então, eu vou falar para vocês. Neste meu notebook estão gravadas as aulas de português. E aí eu posso falar, se eu fosse usar o nesse, aí eu falaria assim: nesse celular ou nesse notebook onde você está acompanhando as minhas aulas, você faz as suas atividades. Neste está perto de mim que estou falando. Nesse está longe de mim, mais perto de com quem eu esteja falando, ou para quem eu estou transmitindo a minha mensagem. Tá legal? Deu para entender? Então vamos ver aqui, ó. Um estudo apresentado neste mês por neurocientistas da Universidade de St. Andrews, na Escócia. O que ele pediu para verificar? Aqui, neste mês. Por que ele está falando isso? Ele está se referindo ao mês em que está no momento que ela escreveu o texto, ou ele, tá? Então vamos lá, pergunta por que a autora se refere ao mês relativo ao momento da escrita e publicação do texto. Então, por exemplo, nós não estamos hoje, por exemplo, hoje é dia 11 de maio. Eu estou gravando essa aula no dia 11 de maio. Então, eu vou falar, neste dia 11 de maio, estou gravando minhas aulas de português. Porque está perto, é o dia de hoje, entenderam? Beleza, vamos para 7. No texto, há informações a respeito dos métodos usados para que os cientistas chegassem às conclusões de suas pesquisas. Então, quais foram esses métodos, né? Várias coisas, gente, olha lá. Sobre o método dos elefantes, não aparece como foi que o cientista descobriu, tá? Ele não fala. Já em relação aos estudos da capacidade dos cachorros, foram usados aparelhos de ressonância magnética, tá? Isso quer dizer o quê? É mesmo um aparelho que a gente usa na medicina para detectar alguma doença no organismo. Então, eles colocam esse cachorro dentro dessa máquina, né, que é uma máquina, parece um túnel, você entra dentro, e ela faz uma espécie de raio-x do seu corpo inteiro. No caso, eles pegaram a parte do cérebro, a cabeça, e aí eles colocaram o cachorro, porque o cachorro tem que ficar acordado, né? O cachorro olhando para algumas telas, alguma coisa, não sei, não especifica exatamente, mas... E aí vai verificando, de acordo com a área cerebral, onde aquela imagem foi reconhecida, é como se mudasse de cor. Então, eles percebem que aquela área do cérebro está agindo naquele momento. E aí, vocês sabem, cada parte do cérebro tem um nome e tem uma função. Dependendo da função, ele vai saber, essa foi ativada a parte da memória, foi ativada a parte do conhecimento. Enfim, tem várias coisas, né? E aí eles conseguem descobrir dessa maneira, tá bom? Vamos lá. No caso, deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Dos elefantes, né? Tem dos elefantes aí. A gente falou que eles não falam exatamente quais foram os métodos empregados. E fala dos cachorros, que foi usado então um aparelho de ressonância magnética para eles entenderem como que é a estrutura do cérebro do cachorro, tá bom? Vamos lá. Correção da apostila agora, então, página 39. Aí, olha, deixa eu até mudar também. Nós temos aqui a continuação, falando então sobre esse mesmo texto, né? A que conclusão o cientista Gregory Berns chegou com a sua pesquisa? Todo cientista faz uma pesquisa, tá? Essa que é a função deles, é o que eles estudaram para fazer. Então, olha, o que ele chegou à conclusão? Chegou à conclusão de que há semelhanças na estrutura cerebral e no funcionamento do núcleo caudado, região do cérebro, associada às emoções positivas, né? Dos cachorros e dos seres humanos. Ele descobriu, então, quando ele fez essas descobertas através da ressonância magnética, verificou-se que o cérebro do cachorro e o cérebro humano não são iguais. Porém, nesse pedacinho relacionado às emoções, né, é muito parecido o funcionamento. Então, se é parecido, é porque eles sentem muito parecido, eles sentem da mesma maneira. Deu para entender, pessoal?
É assim, tá? Vamos lá na página 39, ainda continuando, tá? Releia este trecho. Deixa eu mudar aqui a minha. A minha já está mudada, desculpa. Vamos lá. Releia este trecho e responda ao que se pede. O trecho é o seguinte, vou reler bem rapidinho. Diz a oceanógrafa Daniele Paludo, do Centro de Pesquisas e Conservação de Aves Silvestres: é difícil estudar essas espécies porque elas viajam muito, mas acredita-se que se orientem pelo mar e pelas estrelas. O mais notável é que seguem rigorosamente a mesma rota com precisão de um caça militar. Caça militar, gente, é aqueles aviões, tá? Que são jatos caça. Eles são usados para defesa do espaço aéreo do Brasil ou de outros países, tá bom? E aí tá, vamos analisar este pedacinho então. Aqui tá falando assim, qual a função das aspas nesse trecho? Nesse trecho aí, qual que tá falando? Olha, tem aspas aqui, quer ver, ó? É difícil estudar, etc, etc, até um caça militar. Nesse sentido, o que ele está falando? É identificar que a fala da cientista está integralmente, ela falou exatamente essas palavras. E aí, quando é assim, não é a gente falar o que ela disse, né? Aí a gente tem que colocar as aspas para dizer que essa fala é de uma outra pessoa, tá? Discurso direto. Lembra que a gente falou do discurso direto? B. Em artigos de divulgação científica, é comum haver depoimentos de especialistas ou de pessoas relacionadas ao assunto do artigo. Qual é o objetivo da inclusão desses depoimentos nesse texto? Olha, é fácil de a gente pensar nisso, né? Eu simplesmente falar qualquer coisa, eu não sou uma especialista na área. E aí eu começo a falar qualquer coisa, e as pessoas não vão me dar crédito. Eu falo, ela nem sabe o que está falando. Porém, se eu falo, eu cito pessoas que pesquisaram sobre isso e pensam como eu, aí eu já estou dizendo, tá vendo? Não sou só eu que penso assim. Tem o cientista tal e tal, que são respeitados e que eles têm a mesma opinião que eu. É por isso. Então, como é que vocês colocariam aí? Olha lá. Traz explicações e opiniões ou relatos de especialistas no assunto para dar credibilidade, para que outras pessoas acreditem. Para falar, bom, ela está falando uma coisa que outros cientistas renomados também já falaram. É esse o objetivo, tá? Na C, que elementos a autora usou para dar credibilidade, né? O que ela trouxe para dar credibilidade a esse artigo aí, o que sentem os animais. Então tem algumas coisas, ó. Ela citou nomes de autoridades sobre o assunto, porque ela não é a única cientista do mundo que estuda sobre os animais. Então, ela falou nomes de cientistas que também pesquisavam a mesma coisa, cientistas mais renomados do que ela. Aí ela citou Gregory Burns, por exemplo, que ele é professor de uma universidade, né? E também ela citou o Charles Darwin, aquele que eu estava falando para vocês agora há pouco. O cientista lá do século XIX, que pesquisou os animais. É ele também que escreveu a teoria da evolução das espécies, que é muito importante, né, a teoria da evolução, para a gente entender como é que os animais chegaram desde a pré-história até o dia de hoje, né? Como eles evoluíram, como é que eles se debatem na natureza, como é que eles sobrevivem. Beleza? É isso aí. E vamos lá, continuando ainda na página 39. Em que suporte o texto foi veiculado? Suporte, gente, é onde que ele foi publicado, em que mídia ele foi publicado. Nesse caso específico, foi na revista Veja. Então, você escreve na revista Veja, tá? 11. Identifique no texto palavras ou expressões próprias da linguagem científica. Pesquise o significa e anote. Vocês lembram que a gente estava, na videoaula sobre artigo de divulgação científica, eu falei que várias palavras científicas mesmo aparecem no texto. Porque mesmo quando esse escritor traduz, né, o texto do artigo científico para uma linguagem mais clara, mais popular, algumas palavras não têm tradução, vamos dizer assim. Teria que ficar, então, nessa linguagem científica, tá bom? E aí ele pediu para você pesquisar algumas dentro do próprio texto e verificar o que elas significam. Então, ó, tem algumas, por exemplo, neurocientista é uma expressão de linguagem científica, tá? Neurocientista. O que é um neurocientista, gente? É um cientista que estuda a parte neurológica, ou seja, o cérebro. Neuro significa cérebro, tá?
Outra coisa, aparelhos de ressonância magnética. Também é uma área da ciência, né? É uma área médica, a gente não fala disso no dia a dia. Então, também é específico, aparelhos de ressonância magnética, tá bom? Estrutura cerebral. Você vai chegar no seu colega e falar, e aí, meu amigo, como é que está a sua estrutura cerebral? Não fala, né? Então, essa é uma frase que é dita muito em artigos científicos, tá? Assim como aquilo que eu falei, é o núcleo caudado, isso só mesmo no artigo de divulgação científica, porque ele tira isso de um artigo de medicina, né? Uma coisa de ciência, de pesquisas mesmo, biomédicas aí, tudo bem. Tá legal? Bom, continuando então ainda na página 39, ó. Releia esse trecho. Um estudo apresentado neste mês por neurocientistas da Universidade de St. Andrews, na Escócia, demonstrou que os elefantes são capazes de entender o gesto humano, de apontar o dedo sem nenhum tipo de treinamento prévio. Poucos animais têm essa habilidade. Os cachorros, por exemplo, só a desenvolvem com adestramento. Então, assim, algumas habilidades são específicas de cada animal, nem todas têm todas, tá bom? Bom, aí agora aqui, que tempo e modo verbais predominam no texto? Predominam tal, gente, o tempo presente e o modo indicativo, tá? Por que eu sei disso? Vamos pegar aqui, por exemplo. Ó, elefantes são capazes. Não é presente? É deste momento. São capazes, tá? É isso, então, tem algumas variações. Um verbo ou outro pode estar no passado, mas a grande maioria dos verbos, então, vai estar no presente. Isso já é uma característica do texto de divulgação científica, tá? O tempo do verbo estar no presente e o modo do indicativo, aquele que é a certeza da realização, tá? B. A respeito desse tempo verbal no texto de divulgação científica, assinale um X na alternativa correta. Bom, dessas três, a única correta é a do meio, ó. É utilizado para indicar algo permanente, que perdura, né? O que está falando aqui? A respeito do tempo verbal do texto de divulgação científica, tá? O tempo verbal é o presente, que é utilizado para indicar algo permanente, que perdura. É o momento agora. Beleza, pessoal? É isso aí. Correção da página 40. Qual é a conclusão que a autora Fernanda Alegretti chegou no fechamento desse texto? Chegou à conclusão de que os animais podem não ser tão inteligentes quanto os donos às vezes acham, né, no caso de um cachorro, mas que eles podem nos surpreender com determinadas habilidades. Ou seja, todo mundo que tem um cachorro e gosta dele fala que acha que ele é o mais especial, o mais inteligente, né? Mas ela está falando que eles são inteligentes sim, talvez nem tanto quanto os donos gostariam que eles fossem, mas que eles têm uma inteligência bastante desenvolvida. Tudo bem? Vamos lá, página 40 ainda. Para facilitar a compreensão do texto pelos leitores, o autor utilizou diferentes estratégias. Relacione-as ao respectivo trecho. Então, vamos lá. Definição de termos técnicos, 1. Linguagem informal, 2. Relação comparação a fatos do cotidiano. Vamos ver, então? A. O que é o A? Primeiro espécime a ser estudado tinha até nome. Então, uma linguagem informal, né? Tinha até nome, é um jeito de falar do cotidiano. B. Os cães têm um nível de sensibilidade comparável ao de uma criança. Então, é aqui, ó, relação comparação. Está comparando, então é o 3. E a última é a 1. Região associada às emoções positivas. Então, já é uma definição de termo técnico. Tá bom? Então, ficou lá 2, 3 e 1. Continuação ainda da página 40. Ao longo do texto, o autor emite sua opinião sobre a pesquisa. Ele fala em algum momento se ele acha aquilo certo, se é errado, se é legal, se é chato? Não. Ele não emite a sua opinião, porque dentro do texto de divulgação científica, a pessoa que está escrevendo esse texto não pode emitir a sua opinião, tá? Ela só está pegando um texto científico e fazendo essa tradução, entre aspas, para a linguagem da norma padrão, tirando daquela linguagem científica que fica muito difícil de entender, tá? Comente isso com os colegas, professor, anotando as suas conclusões. É isso, pessoal. Ele não emite a sua opinião, ele não escreve a sua opinião, porque ele está reproduzindo a opinião e a pesquisa de cientistas. E a opinião dele, nesse caso, não é importante. Tudo bem?
Bem, essa parte a gente encerrou do caderno da apostila. Vamos agora para o caderno de atividades? Olha lá. Então, deixa eu pegar o meu. Página 17. Olha lá. Ué? 16, 17. Então, ó, esse texto tem como objetivo principal. Qual é o objetivo principal de um texto de divulgação científica? Então, das opções que tem aí, olha lá, qual é o objetivo? É divulgar informações de pesquisas e experimentos científicos a um público que não faz parte da comunidade científica, tá? Então, a resposta da 1 é a terceira opção aí, tá bom? 2. Para quem é destinado esse texto, isto é, qual é seu público leitor? Quem leria um artigo de divulgação científica? Dessas opções que tem, gente, é a segunda opção, para leitores não especialistas interessados em pesquisas científicas, tá? Isso quer dizer o quê? Pode ser uma criança, pode ser um estudante, uma pessoa mais velha, qualquer pessoa que não seja da área de pesquisa, mas que tenha interesse. Tudo bem? Terceira, qual foi a conclusão desses cientistas, então, daquele que a gente estava falando? Que os cães entendem parte do que falamos. Tá legal, pessoal? Eles têm um entendimento de parte do que falamos. A gente fala, o cachorro entende. Não tudo, absolutamente, mas eles entendem várias palavras. A 4. Quem foi o responsável por essa pesquisa, então? E em que parágrafo está essa informação? Então, os pesquisadores foram da Universidade de Emory, nos Estados Unidos, tá? E em qual parte do texto que eu encontro isso? No primeiro parágrafo. 5. Onde foram divulgados primeiro essa pesquisa? Onde foi divulgada? Em que parágrafo depois está essa informação? Tá? Então, eles foram divulgados, então, na revista Frontiers in Neuroscience. É uma revista de neurociência, tá bom? E onde que está? Em que parágrafo? No sexto parágrafo do texto. Beleza? Vamos ver aqui, ó. 6. Que procedimentos os cientistas utilizam nas realizações das pesquisas e em que parágrafo do texto tem essa informação? Então, olha lá, eles analisaram os mecanismos do cérebro que os cães usam para diferenciar palavras e qual maneira que eles fizeram isso? Utilizando os aparelhos de ressonância magnética. E eu acabei esquecendo de colocar para vocês em que parágrafo que está essa informação. Deixa eu ver aqui. É no segundo parágrafo. Tudo bem, gente? Vocês viram que não é tão complicado, é mais interpretação de texto e saber buscar as informações dentro do texto que foi dado, tá legal? Mas se ainda persistir alguma dúvida, vocês, por favor, mandem uma mensagem para mim, que eu vou ter o maior prazer em responder, tá legal? Caso eu não possa responder naquele momento que você me perguntou, não se preocupe que eu vou responder num segundo momento, tá legal? Então, o que vocês têm que fazer? Olha lá, leia as respostas que você deu para suas questões e faça a comparação com essas que eu passei e você corrige o que tiver errado ou alguma coisa que estiver meio certo, tá? Se você tiver alguma dúvida, anota tudo, pergunta na próxima videoconferência, mas pode me mandar uma mensagem a qualquer momento que eu vou responder. Tá legal, pessoal? Espero, então, que vocês estejam bem. Façam tudo, as lições direitinho, participem das videoconferências. Todos os professores estão se empenhando bastante e você também tem que se empenhar, tá legal? Para a gente vencer esse período da melhor maneira possível. Então, vamos lá. Eu espero que vocês fiquem bem. Então, um beijo e até a próxima aula. Tchau!